não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal, tranquilo? Então, vou mostrar esse livro aqui para vocês, o link dele está lá na comunidade. É Política, Ideologia e Conspirações, um livro bastante interessante para quem quer entender como funciona a política aí mundial e nacional também, né? Então tá aqui o livro, o link dele está lá na descrição do vídeo. Depois eu vou deixar um pequeno trecho dele lá na comunidade para vocês lerem. Se se interessarem, o link vai estar na descrição. Vamos continuar aí apoiando nosso presidente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Quem puder, apoie o nosso canal, seja membro, porque a gente está precisando bastante aí para continuar nessa guerra. Tranquilo? Então é isso aí, tamo junto. Forte abraço. Hoje em dia é possível você até usar, vamos dizer, argumentos ou pretextos cristãos para você legitimar o casamento gay. Tá certo? Porque se você não aceita, então você é malvado, você está oprimindo os pobrezinhos, etc, etc. Então, tudo isso é possível. O que é? É um elemento cristão desconectado do seu conjunto, enquadrado num outro conjunto improvisado para fins políticos do momento. Isso acontece a todo momento. Então, nós só podemos nos libertar disso se nós conhecermos a história verdadeira e soubermos de onde as coisas surgiram e quais os valores originários que estavam, que as inspiraram. Não é isso? Então, isso também quer dizer que você pode ler um bocado de coisa, adquirir um bocado de cultura, sem nunca perceber nada disso, porque você lê tudo enquadrado na cultura contemporânea. Não é isso? Então, por exemplo, você pega as obras de Platão. Bom, as obras de Platão são um elemento curricular ensinado na tal qual universidade, etc, etc, de acordo com os intérpretes mais abalizados, supondo que o sejam, tá certo? Do momento. Então você sabe tudo o que a cultura contemporânea pensa sobre Platão, mas você nunca fica sabendo o que Platão pensaria da cultura contemporânea. Isso é uma coisa, você não está entendendo a coisa nenhuma, você está apenas repetindo o discurso da sua cultura sobre a cultura de uma outra época. Então, neutralizar o efeito cronocêntrico é uma providência preliminar sem a qual você será sempre escravo mental. E esta libertação do cronocentrismo é não apenas possível, como muitas pessoas a realizaram. Quando você vê, por exemplo, a naturalidade com que certos grandes filósofos de uma época absorvem a influência de outros de 2000 anos antes, ao ponto desta influência ser maior sobre ele do que a influência de qualquer elemento contemporâneo. Por quando você lê Santo Tomás de Aquino, eu digo, olha, existe no meio social de Santo Tomás de Aquino alguém que o influenciasse mais do que Aristóteles, que tinha morrido muito antes? Ninguém. Então quer dizer que ele sai de dentro da sua cultura para observá-la com olhos de Aristóteles. E assim por diante. Não é isso? Isso acontece a todo momento. Quer dizer, esta libertação ela é possível. Você tem inúmeros exemplos dela. Tá certo? E eu digo, se numa sociedade existir um número suficiente de pessoas com este tipo de horizonte de consciência, então é claro que os sistemas de dominação encontrarão muito maior dificuldade para se implantar, porque elas terão que enfrentar não apenas resistências pontuais de uma cultura ou de outra, mas terão que enfrentar sua própria autocontradição, de algum modo. Trazida à luz justamente por essas pessoas. É isso. E, portanto, vamos dizer, a autoconfiança com que os representantes dessas correntes estão agindo ficará bastante enfraquecida. Então, eu acredito que essa seja a função efetiva dos intelectuais no mundo moderno. A função do intelectual é desaculturar todo mundo. Tirar o sujeito da sua cultura provinciana e colocá-lo dentro de uma cultura que se chama a cultura humana. Uma cultura, vamos dizer, de todas as épocas, tá certo? E de todos os lugares. Tá certo?
é claro que isto também, este processo, vamos dizer, da assimilação de outras culturas, também pode ser integrado dentro de um sistema de dominação presente. Por exemplo, todo o orientalismo usado, vamos dizer, como crítica da civilização ocidental por forças interessadas em dominar a civilização ocidental. Não é isso? Então, quando você vê, por exemplo, se você assistir uma montanha de filmes de faroeste, você verá, em primeiro lugar, que a quase totalidade deles é sempre a favor dos índios. Os índios são sempre as vítimas dos malvados brancos. Claro que tem exceções, tem algumas que não é. Né? Eu me lembro do filme, acho que com Burt Lancaster, A Vingança de Usana, onde os índios são representados da pior maneira possível. Mas, em geral, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Então, o faroeste é um gênero de promoção da cultura indígena contra a cultura cristã supostamente dominante. E, em seguida, este mesmo elemento cinematográfico é usado como prova da dominação cristã e branca sobre os índios. Diz, bom, essa é uma inversão total. Não é isso? Por que esta inversão é crível? Ela é crível porque as pessoas, em geral o cidadão comum, ele se baseia somente naqueles elementos que chegaram ao seu conhecimento, ele não busca outros para além disto. Então veja a pesquisinha que eu fiz outro dia. Eu coloquei no YouTube assim, agressão travestis. E vi algumas centenas de vídeos disso aí. A quase totalidade deles eram travestis batendo em pessoas, homens e mulheres. Você não via um travesti apoiando em ninguém, a não ser que fosse outro travesti. Ora, então pela amostragem que aparece no YouTube, você vê que não existe uma agressividade anti-travesti. Existe uma agressividade da comunidade dos travestis contra os outros. Eu não sei qual é o valor estatístico dessa amostragem, mas alguma coisa ela significa. Seria preciso refazer essa pesquisa com mais um critério científico. O meu não era um critério científico, era apenas impressionista. Tá certo? Do mesmo modo, a famosa violência contra a mulher. Ora, você tem aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem estatística suficiente para provar que a maior parte dos casos de violência doméstica é a mulher agredindo o homem. Isso no terreno dos fatos. Mas a imagem pública é que a mulher é a vítima. Mas por que as pessoas continuam acreditando nisso? É simples, elas não vão fazer pesquisa nenhuma. E uma pesquisa estatística exposta sob uma forma científica, ela tem menos poder de persuasão do que filmes, novelas, etc, etc. E este é outro ponto. A imagem que as pessoas fazem da realidade é determinada maciçamente pela ficção e não pela informação. Se você perguntar assim, o que foi a guerra do Vietnã? As pessoas formam a imagem da guerra do Vietnã por filmes como Apocalipse Now e outros. Não por livros de história. A história só chega à população através da ficção. Só. Inclusive esta ficção passa a ser depois, ela se transforma em conteúdo pedagógico. Não é isso? Então, você veja, em face disso, o poder das discussões ideológicas é quase nulo. Porque você está tentando falar, vamos dizer, com a consciência intelectual do indivíduo, é ela que você está se dirigindo, ao passo que toda a imaginação dela já está moldada em sentido contrário, e ela não vai poder abdicar dessa imaginação, mesmo que você a convença. Você me demonstrou que isso é assim, assim, mas eu continuo vendo da outra maneira. Estão entendendo como é que se faz guerra cultural? Não é com propaganda ideológica, gente. Não é com doutrinação. É com o trabalho da imaginação. Não é isso? Então, veja, o poder da imaginação sobre um ser humano é tal que a imaginação domina a vontade em 100%.
Você só pode querer aquilo que você imagina. Vamos supor, você chega num restaurante num país estrangeiro, está na Hungria e pede um cardápio. O nego te mostra um cardápio em húngaro. O que o senhor quer aqui? Falo, não tenho a menor ideia. Eu não consigo imaginar o que são esses pratos, não imagino a forma deles, o gosto deles, então não posso escolher. Então, se o nego trouxer um cardápio já com fotografias, bom, já melhorou. Então, você vai escolher dentro do leque daquilo que você imagina. Não é isso? Então, vamos definir de uma vez por todas. A guerra cultural é uma guerra pela conquista da imaginação. Não é da adesão política, não é da ideologia, não é nada disso. Então, nesse sentido, se vocês querem entender como é que a coisa funciona, vocês comecem a investigar pequenas mudanças na esfera das imagens. E outro dia citei o caso das notas, das cédulas brasileiras. Quando tiraram os heróis nacionais, supondo que fossem heróis de fato, mesmo que fossem falsos heróis, não tem importância, eram considerados como reais, e colocaram imagens de bichos. O que é isso aí? A dissolução de uma cultura nacionalista e a introdução de uma cultura ecológica. Isto tem muito mais importância do que qualquer doutrinação feita nas escolas. Por quê? Isso passa ao largo das convicções políticas, passa ao largo da discussão ideológica e se emprega diretamente na imaginação. Estão entendendo? Como foi, por exemplo, que a cultura animalista se espalhou pelo mundo? Foi através de doutrinação, de pregação ideológica, ou de filmes como aquele filme do francês, esqueci o nome do cara, O Urso. Não é o John Bourne, não, é um francês que fez. Fez nos Estados Unidos, mas era um francês. Em que um pobre ursinho, a mãe dele morre, ele fica desgarrado e no fim ele encontra um ursão que o protege do malvado caçador. Isso se tornou uma coisa tão natural para as pessoas, mas tão natural, que sem jamais ter ouvido um discurso animalista, todas elas são animalistas. Porque esta é a imagem. É aí que você conquista as pessoas. Do mesmo modo, quando nos Estados Unidos o John Howard Lawson, o diretor da Escola de Roteiristas de Hollywood, que era um homem da KGB, que estava formando a mentalidade dos roteiristas nos anos 40 e 50, ele instruía os camaradas dizendo: nós não vamos fazer filmes comunistas. Não, vamos fazer filme comum para o povo em geral, mas no meio você vai ter uma mensagem comunista. Por quê? Porque esta vai se impregnar no subconsciente das pessoas. Não é no consciente, não é que elas vão aderir, não, elas vão simplesmente se acostumar a pensar assim. Isso remete às experiências do famoso psicólogo Otto Pössl, que era o guru, amigo, protetor e guru do Viktor Frankl. E Otto Pössl fez uma pesquisa fundamental onde ele projetava numa tela certas imagens que eram padrões de pontinhos durante um certo tempo. E no meio dessas ele intercalava outras que ficavam na tela por uma fração infinitesimal de segundo. Ou seja, a pessoa não via aquilo. E no dia seguinte ele entrevistava as pessoas para ver quais as imagens que eles recordavam. Maciçamente eles recordavam daquelas que eles não tinham visto. As outras todas apagavam na memória, mas aquela ficava. Então isso quer dizer que quanto menos perceptível é a mensagem, mais profundamente ela se impregna. Não na esfera das crenças, evidentemente, mas na esfera do quê? Dos reflexos condicionados. Então, isso é um exercício que vocês podem fazer, vocês tentarem rastrear na formação do seu imaginário quais desses elementos se impregnaram em vocês. É um trabalho difícil, porque é quase uma psicanálise. Mas se existe uma coisa que vale a pena fazer, é isso, porque isso é tremendamente libertador. E quando que eu aprendi a ser atraído por certas imagens em vez de outras. Como uma coisa espontânea, não é porque
ideologicamente eu gosto delas. Do mesmo modo que isso acontece com as imagens, acontece com palavras. Palavras que são usadas fora de qualquer contexto ideológico, mas que se tornam de uso corrente. Portanto, elas se tornam chaves interpretativas. Por exemplo, nós sabemos que nas discussões internacionais, os governos são julgados pelo seu respeito aos direitos humanos. Não é isso? Então, por exemplo, Cuba foi condenada por desrespeitar os direitos humanos, mas daqui a pouco Cuba está na Comissão de Direitos Humanos. Por que isso acontece? É simples, porque direitos humanos não é um conceito, é um fetiche verbal. Ele não corresponde efetivamente a nada. Porque a própria noção, vamos dizer, de direito, ela já chega a nós esvaziada do seu efetivo conteúdo conceptual e transformada num valor. Ter direitos é um valor, é uma coisa boa. Eu digo, bom, pode ser bom, mas me diga o que é. Não sei. Não sei o que é, mas é bom. Na verdade, toda esta conversa de direitos humanos é sempre um pretexto para ampliação do poder do Estado, sempre. Já expliquei isso até no filme do Jardim das Aflições, eu toco no assunto. Então, palavras como essa, direitos humanos, igualdade, etc., tudo isto se emprega na imaginação fora de qualquer conteúdo doutrinal e ideológico. E se tornam, vamos dizer, chaves interpretativas que você usa no seu dia a dia. Quantas vezes você fez uma revisão disso aí? Deixa eu rever essas imagens primordiais, por assim dizer, para ver se elas estão me instalando na realidade ou me levando para o mundo da lua. Isso é coisa, eu nunca fazia isso. O único lugar que está ensinando a fazer isso é o meu curso. E mesmo assim, não há condição de eu ensinar sistematicamente, dar exercício, etc. Eu só menciono, olha, a coisa existe, e vocês procurem, vamos dizer, aprender isso de alguma maneira. Tá certo? Então, muito bem, esses aqui são os conceitos básicos para o exame da guerra cultural. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.